Ai, vô, de novo você com esse negócio de contar história? Não é possível que o senhor junta a gente aqui às 8 da noite pra isso. Tio João, eu quero ouvir. Calma, jovens. Chamei vocês aqui hoje para contar um conto do Machado de Assis. Machado de Assis? Quem é esse cara? Nunca ouvi falar. Ele só é considerado o maior escritor brasileiro. Pouca coisa, né, João? Tá bom, já entendi. Vou ficar quieto. Agora que vocês já pararam de picuinha, posso começar? Pode, Pode, vô. vô. Certo. O conto é o A Igreja do Diabo, que, como o próprio nome diz, conta a história do diabo criar uma igreja em que se cultua o que é errado, né? Não é à toa que é do diabo. Vou começar. Conta o velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem canones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois uma igreja, escritura contra escritura, breviário contra breviário, terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas bulas, prédicas, novenas e todos os demais aparelhos eclesiásticos. O meu credo será um núcleo universal dos espíritos. A minha igreja é uma tenda de Abraão, e depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé e nem Lutero. Há muitos modos de afirmar. Há um só de negar tudo. Dizendo isso, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Deus recolhia o ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-se logo. E o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos do Senhor. O que me queres tu? Perguntou este. Não vim pelo seu servo virtuoso, mas por todos os virtuosos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é muito fácil, mas permitirei que irei te dizer. Recolhei primeiro este bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas citaras e alaúdes o recebam com os mais divinos couros. Sabes o que ele fez? Perguntou o Senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é um dos últimos que terão com você. Não tarda muito para que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa deste seu alto preço. Vou trazer uma hospedaria barata. Em duas palavras, vou fundar uma igreja.
Estou cansado dessa desorganização em meu reinado casual e adventício. É tempo de obter uma vitória completa e final. Então vim aqui te avisar com lealdade, para que não me acuse de dissimulação. Isso não lhe parece uma boa ideia? Vieste dizê-la, não jetimá-la. Advertiu o Senhor. Tem a sua razão. Mas esse amor próprio gosta de ouvir aplauso dos mestres. Mas, na verdade, este aplauso já é de um mestre vencido, e uma tal exigência, Senhor. De sua terra, vou lançar uma pedra fundamental. Vai, Quer que eu venha te anunciar o remate de minha obra? não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo. Cansado há tanto da tua desorganização. Só agora pensastes em fundar uma igreja? O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito. Algum reparo picante no alforje de memória. Qualquer coisa que, nesse breve instante de eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse: Só agora concluímos a evolução, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grandes números, comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franja de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico. murmurou o Senhor. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés, nos templos do mundo, trazem as anquinhas da sala e da rua, os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram os mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro ponha em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas ou botas, ou moedas, ou quaisquer material necessário à vida. Mas não quero perecer, me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade nas promissões carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda, ou a negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Tudo que diz ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tem força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dá. Esses mesmos anciões parecem enjoados, e sabes tu o que ele fez? Já te disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime, colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua. Mas viu um casal de noivos, na flor da vida, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode levar aspectos de caridade. Deixar a vida aos outros para um misântropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil. Vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai.
Rebelde, o diabo tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar, dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cocula beneditina, como hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas sim o verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, e que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para o seu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e vos darei tudo, tudo. Aí, vô, essa história não acaba nunca, não. Tá com sono? Então lê aí a história para acordar. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, espetar os diferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quando a substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outra cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da Gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Isope, virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência,
toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem, o braço direito era a força, e concluía: Muitos homens são canhoto, eis tudo. ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. Pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender a parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão o privilégio que se nega ao caráter, a porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviveria a dissimular o exercício de um direito tão legítimo. O que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la, mediante retribuição ou pecuniária, ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse de uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal. Salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada, pela consideração de que o interesse, convertindo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumprira cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se deveria dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galliani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leve a breca ao próximo, não há próximo. A única hipótese em que ele permitia amar o próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. E o que acontece aos adúlteros? Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Juninho, lê aí o último capítulo pra gente, pra acabar. Pode deixar, vô.
A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na nova igreja. Atrás foram chegando as outras e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se, não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse ou uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos ávaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. Acho que tá bom, vou dormir um pouquinho. Mas o quê? Uma hora dessa da noite os 3 aqui, dormindo. Brincadeira, hein? Tava lendo um livro ainda. Deixa eu ver isso aqui. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogomano. Roubou-o, com efeito, à vista do diabo e foi dá-lo de presente ao muezzin, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só não furtava o jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária, e, conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes, ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia, mas não havia que duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse-lhe: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. O que queres tu? A eterna contradição humana.